A paz a todos. Aqui no link da descrição desse vídeo tem um e-book gratuito para você que quer aprender teclado conosco. Clique aqui no link desse vídeo. Você também comente, divulgue, abençoe aqui e seja abençoado através do canal da IECO. Pastor, existe maldição hereditária? Eu já vi na televisão, algumas igrejas. Hoje você vai aprender o que a Bíblia fala sobre isso e como devemos agir, como devemos nos portar. Mas existe uma certa verdade, né? Pessoas que, olha, meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, meu bisavô morreu dessa doença. E foi passando, todo mundo na família tem morrido dessa doença. Uma doença hereditária, uma síndrome hereditária. Os médicos, a medicina já estudou isso e fala que tem. E vai passando de um para o outro. Não estou falando que é só espiritual. Ah, a medicina tá certa, é de Deus? É. A pessoa pode e deve fazer os tratos, mas isso não significa que a última palavra é da medicina, é do médico, são dos médicos. Por exemplo, em João, capítulo 9, verso 2, Jesus cura um cego de nascença. E aí os discípulos chegam para ele e falam assim, ó, João, anote aí, verso 2 do capítulo 9 do Evangelho de João. Perguntaram para Jesus assim, mestre, quem pecou? Foi este ou foi seus pais? Para que ele nascesse cego. E Jesus falou, nenhuma coisa nem outra, nenhum nem outro. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aí Jesus cospe no chão, faz o lodo, bota nas vistas dele e manda ele se lavar lá no tanque de Siloé. Aí ele é curado. Mas já existia, né? Às vezes, por consequência do pecado dos pais, os filhos sofriam a causa, a pena. E vinha assim, sendo uma maldição hereditária de doenças. E ainda existe hoje, problemas financeiros. Ninguém nunca se formou, ninguém nunca foi próspero, ninguém sempre viveu quase na miséria, quase na pobreza extrema. E foi passando isso de geração em geração, de família para família. Outros viveram no mundo do crime e foi passando isso de um para outro. Isso é maldição hereditária. Dívidas, não desenvolve intelectualmente, não aprende nada, ou outros foram recebendo palavras negativas, malditas, entendeu? E vem lá do avô, passa para o pai, do pai passa para o filho, do filho passa para o seu filho e vai assim, ou mãe, né? Passa de um para o outro e a pessoa fica com aquela maldição na sua vida. Ninguém nunca foi feliz num casamento e passa de novo, vai passando, entendeu? De geração em geração. Acontece ou não acontece, gente? Não é verdade? Existe essa maldição? Existe. Existe. Pragas rogadas, o pai, a mãe, o avô rogou uma praga e aquele filho, aquela geração ficou amaldiçoada. Foi passando de um para o outro. Existe tratamentos diversos, né? A pessoa tem que vir pela medicina, na causa financeira tem que procurar uma assessoria financeira para aprender que não, ela vai trabalhar, que ela tem que aprender a poupar, que ela tem que aprender a organizar a sua vida financeira para ela progredir, gastar menos do que ganha. Então ela vai aprendendo isso. Mas existe a maldição? Existiu? Existiu, aconteceu. E isso está na Bíblia? Tá. Só que quando aceitamos o Senhor Jesus e aprendemos e recebemos a palavra de Deus, isso é cancelado, isso é quebrado, isso é anulado. Só que muitos ainda, dentro da igreja ou das igrejas, só vivem nas campanhas ou correntes, ou seja lá o nome que for, para quebrar essa maldição e ainda continuam debaixo de maldição, porque ainda não entenderam. E hoje nós vamos entender e receber essa libertação por completo. Diga glória a Deus, diga eu recebo em nome de Jesus. Diga com mais fé, diga eu recebo em nome de Jesus a palavra de Deus. Números 14, verso 18, diz a palavra do Senhor. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ele perdoa, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Amém? Então, a segunda geração é os filhos, não é isso? A terceira geração são os netos. A quarta geração é o que, gente? Os trinetos, não é isso? E assim vai. Então tá na Bíblia? Tá. Os pais pecaram, os filhos estão pagando pelo erro dos pais. Deus visita. Então a oração pela quebra de maldição ou maldição hereditária, não discordo, mas desde que a pessoa aprenda, ou é ensinado, ou o pastor, ou o dirigente vem ensinar tudo, né? Que já foi quebrada essa maldição. Mas alguns ainda estão presos, às vezes não é por conta da oração. A oração vai ser só um canal, um caminho. Mas ela precisa ouvir a palavra e receber a palavra de Deus. A palavra que vai, o conhecimento, não é isso que Deus diz lá em Oséias? O meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Então a pessoa fica presa ainda. Ah, mas eu me batizei nas águas, aceitei a Jesus, está dentro da igreja. Mas ela ainda está carregando maldições que ela recebeu, ou do marido, da esposa, do pai, da mãe, do patrão, do professor da escola, de alguém. E quando nós obtemos o conhecimento, olha aqui, preste atenção nesse exemplo aqui. Vamos supor que tivesse um blackout. À noite, quando falta luz, igual semana passada, não foi
na mini vigília, faltou luz quase todo o Rio de Janeiro. Aí você que nota, né? Um simples acender de um fósforo, você já vê que já ilumina tudo, porque está tudo escuro, um blackout geral. Então, quando temos uma luz, quando a luz chega, as trevas dissipam, a pessoa abre a mente, a pessoa, entendeu? Teve aquela luz, opa, eu não preciso mais sofrer por causa disso, eu não preciso mais andar. Alguns vão para o caminho errado, começa a ter a luz, o conhecimento, e começa a ficar amargurado, começa a querer culpar o pai, o avô, a avó, culpar o marido, culpar o patrão, a patroa, o professor, alguém que lançou a maldição. Vão para o caminho errado. O caminho certo é a pessoa orar, se arrepender. Se arrepender de quê, pastor? Se eu que fui amaldiçoado. Se arrepender de ficar amargurado, com raiva ou querendo se vingar, porque a vingança pertence a Deus. E é Deus que, como nós falamos aqui desde o início do culto, nova criatura, as coisas velhas se passaram, a maldição é quebrada, é anulada. Então ela pode agora olhar para frente e viver aquilo que Deus tem para ela. Não ficar se vitimando. Pastor, mas eu fui a vítima. Mas o cego de Jericó, Bartimeu, que estava como vítima, ele, quando foi ter com Jesus, ele não ficou se vitimando. Aquela capa que ele lança fora e foi ter com Jesus, que a Bíblia fala, foi a capa da mendicância, foi a capa de vítima. Por isso ele foi curado, por isso ele passou a seguir Jesus. E muitos, às vezes, dentro da própria igreja ou das igrejas, ainda não largaram essa capa. Ainda carregam esse peso, esse cargo, essa carga de maldição ainda sobre sua vida. Por quê? Em vez de se fazerem filhos e filhas de Deus genuínos, estão muitas das vezes se fazendo de vítimas. Mas eu fui uma vítima, pastor. Me estruparam quando era criança, fui roubado a minha infância, ou fizeram isso, aquilo, outro, ou aconteceu outras tragédias na minha família, alguém assassinou meu filho. Mas o Espírito Santo pode curar. Na verdade, só Ele pode curar esses tipos de feridas. A pessoa vai em terapeuta, vai em psicólogo, e muitas das vezes não adianta. Porque é muito grave, é muito profunda essa cicatriz, essa ferida. Mas Deus pode, o Espírito Santo pode entrar e quebrar com esse estigma, com essas maldições. Mas a pessoa tem que ouvir a palavra e começar a entender que ela não é mais, ou ainda que tenha sido uma vítima, agora não é mais vítima. Agora ela é uma princesa de Deus, é um príncipe de Deus. Ou seja, é um filho, uma filha de Deus. Ela tem um pai que cuida e cuidará dela, e que quer fazer com que ela seja verdadeiramente, genuinamente, uma nova criatura, livre de qualquer maldição na sua vida. Quem entende, diga glória a Deus. Só o amor de Deus, só a presença de Deus pode fazer isso. Então a pessoa tem que querer aceitar e concordar, porque não é a minha palavra, eu estou falando o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Ezequiel 18, o que Deus fala? Ainda antes de Jesus vir ao mundo, no versículo 2 ele diz: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio, o dito popular, né, de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou seja, perderam energia, perderam força, se cegaram, ficaram cegos. O dente, né, não está mais afiado. Ou seja, o pai que comeu uva verde e os filhos... Esse dito popular é exatamente o que nós lemos lá em Números. Então os filhos estão pagando pelo erro dos pais. Mas Deus diz aqui, ó, verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então acabou. Então agora é individual, entendeu? Já na antiga aliança, hein? Deus já começou a quebrar essas maldições. Ele não ia mais sentenciar e visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A alma que pecar, essa vai morrer. O filho pecou, tem que pagar. O pai não vai pagar pelo pecado do filho, o filho não vai pagar pelo pecado dos pais, do pai, da mãe, assim por diante. Diga glória a Deus. Então a maldição é quebrada, vai sendo, entendeu? Quebrada. E quando se tornou genuinamente, completamente quebrada? Em Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Em Romanos capítulo 5, anote aí que eu vou ler para você. Romanos 5, verso 17. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, está se referindo a Adão. Porque a maldição veio através de Adão, não é isso? Começou lá com Adão, a desobediência, a rebeldia de Adão. Ele pecou contra a autoridade de Deus. Não foi nem contra a santidade de Deus, foi contra a autoridade. Deus falou, não pode comer. E ele foi dar ouvido a Eva e comeu do fruto. Então ele desobedeceu. Então entrou o pecado por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é considerado o segundo Adão. Porque através de Adão entrou o pecado, através de Jesus quebrou a maldição e entrou a vida. E ainda em Romanos, o capítulo 5, verso
21, aliás, o 20 diz assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A maldição entrou por causa de Adão, e o pecado veio, e veio a maldição através dos parentes, dos familiares, mas a graça de Deus foi mais forte. Aí o verso 21 de Romanos 5 diz: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha em Gálatas agora, o texto que diz que Jesus acabou, quebrou essas maldições. Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, verso 13, você que está anotando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Veja, ele se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. O que é isso, pastor? Gente, nós somos considerados gentios. Existem dois povos considerados, judeus e gentios. Quem não é judeu, do restante do mundo, é considerado gentios. Só que por isso que a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso que diz: os últimos serão os primeiros. Nós, os últimos gentios, passamos a ser os primeiros. A igreja de Cristo, aqueles que aceitam, passaram a ser a igreja. E por isso vamos estar com Jesus em primeiro lugar, no arrebatamento da igreja. Depois os judeus, por último. Então Jesus se fez maldito. E essa bênção de Abraão chegou até nós, porque a bênção era só para os judeus. Abençoarei aqueles que te abençoarem, farei de vocês uma terra deleitosa, uma grande nação, tudo através de Abraão. Chegou até nós todas essas promessas lá em Gênesis, por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nada feito. Quem entende, diga glória a Deus. Entendeu? Então, através do plano perfeito de Deus, alcançar toda a humanidade, mas começou lá em Israel, lá com os judeus. Maldições hereditárias. Falamos doenças, síndromes hereditárias, são reais, são confirmados pela medicina. A pessoa tem que fazer o tratamento. Alguns vão dizer: não tem cura, isso é genético, isso é de herança. E você deve tomar posse do que Deus diz e rejeitar todo e qualquer tipo de maldição, doenças, enfermidades. Faz o tratamento que for, mas ora em primeiro lugar, creia na palavra poderosa do nosso Deus, que é poderosa para quebrar toda e qualquer maldição, seja de doença, seja problemas financeiros, dívidas, não desenvolvimento intelectual, não desenvolvimento na família, no casamento. Nós em Deus podemos quebrar todas essas maldições. Porém, não é só com correntes, orações, campanhas, é com jejum, sim, como falamos aqui no início, a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Mas aqui, conhecendo a palavra, conhecereis a palavra. Jesus disse: a palavra que vos tenho dado é vida. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela vai nos libertando. Veja, gente, antes de vir para o ministério, de ser pastor, mas já tinha anos, eu já vou fazer o que? De batizado agora, 2025, 40 anos que eu me batizei. Mas antes, já tenho mais de 40 anos seguindo e servindo ao Senhor. Porque na época o pastor não tinha deixado, né? Eu me batizar, que era muito jovem ainda, na pré-adolescência. Então tive que aguardar mais um ano. Mas quantos anos eu já vinha vivendo e ainda tinha um estigma, ainda tinha uma maldição ali. Até que, olha isso aqui, até que o Espírito Santo me abriu os olhos ouvindo esse texto aqui. Anote aí, eu vou ler para os irmãos. Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Sofonias 3,15 diz a palavra do Senhor: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Essa palavra, quando eu li, já tinha ouvido de repente algumas pregações, mas quando eu li ela, um determinado dia, foi dentro de casa, o Espírito Santo veio de uma forma que abriu meus olhos. Opa, preste atenção nisso aqui, olha aqui para frente, qualquer tipo de maldição, sentença foi quebrada na minha vida. Não importa quem falou o que, se foi pastor, se foi missionária, se foi marido, esposa, se foi pai, mãe, foi quebrado. Deus, o Espírito Santo veio de uma forma tão forte que aquilo ali foi quebrado. E eu comecei a progredir, comecei a prosperar, as coisas começaram. Lógico, tem coisas que a pessoa vai ter que pedir ajuda. Deus mesmo vai direcionando, né? Às vezes a pessoa vai ter que ter uma ajuda para administrar melhor o dinheiro, para que as maldições, para que o problema financeiro quebre, porque ela vem de familiar, ninguém nunca prosperou e a pessoa continua mesmo também. Gasta mais do que ganha, não administra, não se organiza, não é uma pessoa que organiza, ela vai se esforçando, mas começa no reino espiritual, ela vai abrindo os olhos. Quando a luz vem, as trevas se dissipam e ela não fica culpando nem condenando fulano, ciclano, nada nem ninguém.
Ela não fica amarga, até na sua oração. Quantas pessoas já vieram aqui? E às vezes na oração a gente ouve, né? A pessoa ora até mais alto, às vezes até atrapalha o irmão, a irmã. Não, ela ora só para Deus. Só Deus e ela precisa saber. Como Ana, na sua amargura ela orava. E o profeta pensou que ela estava até bêbada. Mas ela, não, eu sou uma mulher amargurada mesmo. Mas estou derramando a minha amargura diante de Deus. Ela não estava derramando amargura no seu marido. Eucana, né? Então, quando nós entendemos isso, a luz veio, dissipa as trevas, não passamos a culpar mais nada nem ninguém. Tomamos posse da palavra, oramos a Deus e tomamos posse da libertação de toda e qualquer maldição. Como eu falei, Deus mesmo vai direcionando, vai pessoas que vão lhe ajudar, vão fazer você entender melhor, seja em que área for, seja na medicina, no médico, seja na área financeira, mas essas maldições já foram quebradas em Cristo Jesus. O Senhor já afastou as sentenças que eram contra ti, ou seja, o pai, a mãe, o patrão, o professor, alguém lhe ofendeu, alguém rogou praga pra gente, lançou uma sentença, essa sentença já foi quebrada, anulada. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Pastor, até dentro de igrejas eu recebi de um pastor, de uma pastora, ou seja lá de quem foi o cargo eclesiástico, uma palavra ruim. Já foi quebrada essa maldição, essa sentença em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Então quando vir a luz, não é para ficar condenando, gente. Ah, eu vou condenar aquela igreja, aquele pastor. Não, aquele meu marido, minha esposa, meu pai, meu bisavô, lá no passado, às vezes a pessoa já até morreu. Não condena ninguém não, já recebe a libertação da maldição, já foi quebrada em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, e Deus já afastou as sentenças, eu vou olhar para frente agora, eu vou seguir até Jesus voltar, ou eu partir, ou chegar a minha hora, entendeu? É assim que a gente tem que viver a fé cristã, o que diz a palavra, porque Jesus já se fez maldito, então essas maldições já foram quebradas, problemas familiares no casamento, olhar para frente, e quando vier a lembrança, quando vier a tentação, eu vou citar, abrir a boca para falar a palavra de Deus. Tem coisas que a gente não deve nem mais orar, sabia? Porque a oração se torna uma dúvida. Ué, será mesmo que aconteceu? Está orando de novo? Denota ou demonstra o que tem dentro de nós ainda. Então a pessoa tem que exercitar a fé na palavra do Senhor e tomar posse. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. O que cantamos agora há pouco. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Mas é um processo. Não somos 100% perfeitos. Existe um processo. Só que alguns estão muito atrasados. O processo já era para estar muito adiantado. Mas a pessoa ainda tem algo prendendo ela. São maldições do passado, hereditária, uma praga, uma macumba, pastor, que fizeram para mim. Às vezes fazem, né? Querem fazer macumba para a igreja, para o pastor, para fechar. Acontece. Lançam pragas, rogadas, palavras, calúnia, fofoca, difamação e outras coisas mais. Às vezes pessoas até mesmo que são de dentro de igreja. Existe na época de Jesus, não vai existir hoje. Só que está tudo anulado, quebrado. Não vale encantamento contra Jacó. Porque quem falou isso foi justamente o que se vendeu. O profeta Balaão. Ele falou a verdade. Igual o profeta velho, lembra? O profeta velho falou a mentira, falou a profecia falsa, porque diz, eu também sou profeta. Mas depois Deus usou a boca dele mesmo para falar o que era real. Pro profeta que foi rebelde. Está aqui no canal da igreja essa mensagem. Então veja. Como a gente tem que aprender e tomar posse daquilo que o Espírito Santo está trazendo e falando. Para quê? Para que a gente possa avançar. Deus mesmo está preparando-nos para coisas maiores, mas tem que ser do jeito dele. Tem que estarmos limpos, temos que estarmos com as vestes limpas. Só vamos cantar no céu se nossas vestiduras estiverem limpas. Por isso, Eclesiastes diz, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça, o Espírito Santo, a presença de Deus. Então, amarguras, raiva, ódio, desejo de vingança, lembranças amargas. Pastor, eu vou esquecer? Não esquece. Ninguém esquece. Mas muda a forma de pensar e de agir a respeito daquela lembrança. Isso se chama percepção. Quando José viu seus irmãos que o traíram e que quiseram até matá-lo, e ele podia se vingar, porque agora ele era governador do Egito, ele não se vingou. Será que ele esqueceu? Será que não veio a memória dele? Claro que veio. Mas... por isso ele deu o nome de um dos filhos dele, de Manassés, que Manassés significa Deus me fez esquecer dos trabalhos da casa do meu pai. O significado do nome Manassés. Mas ele não tinha esquecido. Mas mudou a sua forma de pensar, a sua percepção. Fizeram mal, mas eu perdoo. Deus permitiu, acabou, perdoou os irmãos dele. E aí, olha, tem pessoas que o que precisam não é nem tomar mais remédio, não é nem só perdoar, liberar o perdão. Deixa para lá, acabou, vou para frente. E aí amanhã ela já acorda mais leve, já vai sair daqui da igreja hoje mais leve.
Diga: eu recebo em nome de Jesus. Já vamos sair mais leve, porque liberamos o perdão, porque olhamos para frente. Pastor, mas quem não reconheceu os seus erros, não, ainda hoje, ainda tenta fazer, é só repreender, estabelecer limite, dentro de casa, seja quem for, filho, marido, esposa, pai, mãe. Mas não adianta ficar amargando a situação, querendo culpar, guardando. Essas maldições já foram quebradas e quem quebrou foi Deus. Entendeu? Tomar posse. Faz o tratamento, os remédios, vai na medicina, vai procurar assessoria financeira. Não é para pegar dinheiro emprestado, mas para aprender a não precisar pegar dinheiro emprestado. Organizar as finanças, dar o dízimo, mas o que sobrou agora eu vou organizar isso aqui eu vou pagar, isso aqui eu não posso pagar, isso aqui eu vou... Entendeu? Vai comprar, faz a lista, isso aqui eu posso comprar mais barato. A pessoa administra a sua vida financeira. Senão ela fica... Ninguém da vida da família prosperou ou teve uma vida, né, organizada. E ela está ainda carregando essa maldição. Mas eu sou dizimista, pastor. Mas não é só isso, não é isso. Tem a vida, a parte espiritual e agora a outra parte que ela tem que fazer. Não estou falando que não precisa do médico, que não existe doença geneticamente hereditária. Existe. Como existe também a macumba. A macumba pega. Se não tiver proteção de Deus. A pessoa rogou uma praga, invejou, inveja, pega. Mas a pessoa tem que estar ali vigiando, repreendendo, tem que estar fechando. Quem entra dentro da sua casa? Com quem você se relaciona? Com quem você fica lá na internet direto? Entendeu? Pega. Então nós temos que fechar as brechas, repreender e quebrar qualquer tipo de maldição, seja hereditária ou não, no nosso dia a dia, mesmo como crente e como cristão. E tomar posse do que Deus está dizendo aqui, ó. Vou repetir, Sofonias capítulo 3, verso 15, eu termino a mensagem já. O Senhor já afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Ah, mas veio esse problema. Gente, problema vem para todos. Às vezes não é maldição. Não é porque você pecou, eu errei. Vem problema, acontece. Vem um vento contrário. Às vezes Deus mesmo permite e testa a sua, a minha, a nossa fé. Vem uma doença. Vem um problema financeiro, vem um problema na família. Deixa eu ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Se vai realmente dar o dízimo, se realmente vai vir à igreja, se vai continuar orando, se vai continuar sendo fiel. Não só nos votos, né, no dinheiro, mas no caráter cristão, na fé. Deus pode permitir isso para mim e para você, para nos testar, para nos provar. Então o crente não está mais debaixo de maldição. Diga glória a Deus por isso. Mas diga glórias a Deus. A maldição acabou, até hereditária. Nós vimos que até na aliança antiga, antes de Jesus, Deus já disse: os pais comeram uva verde os dentes dos filhos que se botaram. Não tem mais esse provérbio. Esse dito popular, esse provérbio. Deus já quebrou. Agora olha isso aqui, ó. Maldição já era, acabou. Mas tribulação a gente pode passar. Pode vir, entendeu? Mas a gente tem que vencer. E pastor, mas eu acho que é maldição mesmo, porque eu ainda estou vivendo isso. Doenças, problemas financeiros, problema no casamento, problemas na família. Então, gente, é essa palavra aqui, ó. Não ficar arrumando culpados e nem condenar a família de ninguém, seja do cônjuge, do marido, ou o cônjuge, a esposa. Família de ninguém. Tem pessoas que ficam arrumando: não, você é assim por causa do teu pai, por causa da tua família. Não é assim que acontece? Não. Acabou essa maldição. Já foi quebrada em Cristo Jesus. Você é crente ou não é? É cristão ou não é? Já se passou pelo batismo nas águas? Está congregando na igreja ou não está? Então acabou. Para com essas palavras de maldição. Ah, você é o filho, o neto, olha, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Porque a tua palavra, a minha palavra tem poder. Trata os filhos como foi tratado no passado. O pai, a mãe tratou, o responsável. Agora está tratando os filhos e os netos da mesma forma. Eu vou te arrebentar. Não pode, gente. A gente tem que mudar, entendeu? Tem que mudar, porque agora somos de Deus. Mudou a forma. Então, as maldições ficaram no passado. Agora você é nova criatura. Nós somos novos homens, novas mulheres. De Deus. Não somos... Eu fui uma vítima. Fui, pastor. Nesse mundo. Mas agora você é filho, é princesa de Deus. Agora você é príncipe de Deus. É um homem e uma mulher de Deus, filho de Deus. Por isso, a canção diz: com Jesus e mais ninguém. É nenhum outro Deus e ninguém mesmo. Primeiro ele, primeiro Deus. Jesus não nega os valores de relação familiar. Aqueles que não cuidam dos seus parentes, dos seus familiares, é pior do que os incrédulos, do que os descrentes. Está escrito na palavra de Deus. Nós vamos colocar o texto exato aqui no vídeo, né? Você quando assistir lá no YouTube. Mas, em primeiro lugar, eu coloco Deus em primeiro lugar.
tomo a minha cruz e sigo após ele, entendeu? Então você separa, larga tudo, vem congregar na igreja, vem orar, vem aprender. E além da oração, a quebra de maldição, vi no jornal, vi lá na televisão, vi na internet, igrejas fazendo. Gente, eu já fiz também. Mas não vai adiantar nada só orar ou fazer campanha se não tomar posse, não aprender da onde surgiu, da onde veio. E quando vem a luz de Deus, não ficarmos arrumando culpados, mas tomarmos posse. Opa, eu tomo posse. Deus já afastou as sentenças que eram contra mim. Acabou. Eu vou em frente e vou progredir, vou ser uma bênção, meu casamento, minha família, minhas finanças, minha saúde. Agora é a vontade de Deus, é o que Deus quiser, é o que Deus permitir ou o que Deus falar. O que os outros falarem, pensarem, isso é problema dos outros, deixa para lá. O que vale é o que está na palavra e que Deus falou comigo. O que Deus está falando com você nessa manhã? Toma posse e deixa os outros para lá. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Ah, mas eu conheço o teu passado. Acabou. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E essas maldições já quebraram também, já foram quebradas em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Diga, eu tomo posse e receba em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Paz a todos que nos assistem aqui no canal da IECA. Passando aqui para pedir que você se inscreva no nosso canal. Quase 90% visualizam aqui o nosso canal e ainda não se inscreveram. Se inscreva aqui no canal da IECA, um canal de bênçãos da Igreja Evangélica Casa de Oração. Deus abençoe a todos.